Então, nós vamos agora estudar o Salmo 119, versículo 105 até o 112, da mesma forma que nós estudamos os anteriores. Nós estamos cada dia da semana estudando uma estrofe desse cântico, que é o Salmo 119. E o primeiro versículo dele é esse daqui. Fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Tá? Esse é o versículo que nós vamos manter em mente durante o estudo do Salmo hoje. Tá? Então, sempre lembra isso daqui, que luz para os meus caminhos, é lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor. Então, o Salmo 119, fazendo uma revisão que a gente está fazendo todos os dias, ele é um salmo, o maior de todos, ele tem 22 estrofes. Então, imagina uma música que tem 22 estrofes. Né? A maioria dos hinos tem 3 estrofes e um coro, né? Um refrão. Essa aí tinha 22 estrofes que não se repetiam. A cada uma tem 8 versos ou 8 versículos, com foco na palavra de Deus. Tá? Então, ela vai focar sempre na utilidade da palavra de Deus, e como poesia hebraica, ela fica repetindo com palavras diferentes a mesma coisa. Então, o foco aqui é a Bíblia, a Escritura. Esse salmo, diferente dos outros salmos, ele é uma conversa pessoal com Deus, então é na primeira pessoa do singular. O próprio salmista conversando com Deus. Tá? E nós chegamos na 14ª estrofe. Então, do mesmo jeito que todas as outras estrofes que foram antes dessa, cada estrofe desse salmo, ela começa com uma letra igual. Então, a primeira estrofe, todos os versículos começam com a mesma letra, que é o Aleph, que é a primeira letra. Vamos supor que seja o nosso A. É a mesma coisa que o nosso salmo começar com: a bênção do Senhor é a palavra de Deus. Aí o próximo versículo: amém aos que ouvem a palavra de Deus. Aí o próximo: adorai ao Senhor. Então, todas as primeiras palavras do verso começam com a mesma letra. E aí o próximo seria, no nosso alfabeto, a letra B. Aí seria: bem-aventurado é o Senhor, bendita é a palavra do Senhor, bom é estar. Então, e o próximo com C e com D e assim por diante. Nós chegamos no 14ª estrofe. Então, todas começam com essa letra Num. Né? Num. É um som meio diferente do que a gente está acostumado. E, geralmente, ele soa como N na nossa língua. Quando a gente vai transformar isso aqui para fazer uma leitura, a gente geralmente usa o N para simbolizar ele. Ele vale o número 50 no alfabeto, né, que cada letra tem um valor numérico. E se ele é colocado no final, ele soa mais ou menos igual a palavra em inglês Christian. Aquele M sumindo. Christian. Né? Então, todos os versículos do nosso salmo, eles começam com essa letrinha aí. Tá? E é o que a gente vai estudar agora. Esse salmo, ele começa já com um dos versículos mais famosos do Salmo 119, que é o 105. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por curiosidade, foi o versículo que, se não me engano, meu pai escreveu na minha primeira Bíblia, que eu ganhei quando era criança, ainda lá em Novo Hamburgo. Aí ele colocou esse versículo na contracapa, e é um versículo muito bacana, um versículo que vai guiar a nossa leitura de todo o salmo. Então ele começa falando que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a primeira coisa que vem à nossa mente é: por que a gente precisaria de uma lâmpada? Por que a gente precisaria de luz? Só se tivesse trevas, se tivesse escuridão. Né? Se eu acender uma vela aqui na sala da minha casa, que está tudo bem iluminado, a vela não vai fazer tanta diferença. Agora, uma vela acesa na escuridão total, ela faz completa diferença. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o que Pedro vai falar lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ele fala que a palavra profética, a Bíblia, ela faz bem atender como uma candeia, como uma luz que brilha em lugar tenebroso no mundo, né? Até que se clareie o dia e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então a Bíblia é exatamente essa luz que brilha no nosso mundo tenebroso. O nosso mundo é completamente escurecido pelo pecado.
O pecado e as trevas, eles fazem parte da vida de todo ser humano. Então, todo ser humano é cego, seja pela escuridão, seja pela cegueira. São várias figuras, várias imagens que a Bíblia traz para nós, para que nós enxerguemos como é que é a situação do homem, né? O homem, ele não enxerga a verdade, ele não pode nem ver ela, ele não consegue enxergar, ele não consegue compreender. Para ele isso não faz sentido, né? Mateus 15:14, Jesus Cristo vai falar: deixai-os, os que não ouvem a palavra. Eles são cegos, guias de outros cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, ambos vão para o barranco, né? Então, essa ilustração que a Bíblia traz de toda a humanidade. A humanidade é cega, ela não consegue enxergar. E dentro dessa cegueira, dentro desse mundo tenebroso, a palavra de Deus, a tua palavra é a lâmpada para os meus pés. É interessante essa ilustração que Jesus faz de um cego guiando o outro, porque um cego guiando o outro, eles não sabem onde eles vão parar. Então, se tiver um barranco à frente e eles continuarem andando, eles vão cair no barranco. O único jeito de você conseguir se prevenir de cair no barranco, de tropeçar, de cair, de desviar do caminho, é exatamente com luz, né? Eu lembro uma vez que eu estava viajando de Pinda, que era onde eu morava, Pindamonhangaba, para a cidade do meu pai, em Itajubá, e era de noite, eu estava de moto. E o farol da moto não era daqueles melhores, né? Apesar da moto ser boa, o farol da moto é bem precário para uma viagem de noite. E toda vez que vinha um carro no sentido contrário do meu, o farol batia no meu olho que eu não enxergava nada. E eu já estava indo bem devagarinho, que era por estar difícil enxergar, eu tinha que parar a moto. Eu já vi um carro, eu ia para o estacionamento, parava a moto, para o acostamento, parava a moto e esperava o carro passar. Porque eu não conseguia saber para onde estava indo a estrada. Se estivesse fazendo uma curva, eu ia passar reto. Porque sem luz correta, iluminando onde eu estou andando, iluminando o meu caminho, uma luz forte, uma luz confiável, eu não sei para onde eu vou andar. E assim é o mundo hoje, é cegos guiando cegos. E não há caminho, não há verdade fora da palavra de Deus. É isso que o salmista quer dizer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, para que eu saiba onde eu tenho que pisar, onde eu tenho que andar. E essa ilustração é muito interessante, porque Cristo vai falar lá na frente o quê? Eu sou a luz do mundo. Eu sou essa luz que ilumina a verdade, que ilumina o caminho, que é a palavra de Deus. Então, por isso que a gente insiste sempre que a compreensão da Bíblia, ela só é possível à luz de Cristo. Se nós não entendermos o sacrifício de Cristo na cruz, nós não entendemos nada na Bíblia. Tudo que nós interpretamos, sem levar a cruz de Cristo em conta como mensagem principal da Bíblia, a gente vai fracassar, a gente vai errar, a gente vai sair da verdade. Tá? E para o povo de Israel, essa imagem da luz para o caminho ainda era mais literal. Porque eles liam esse versículo e falam, puxa, é igual foi no deserto. A gente tinha um deserto, tudo igual, não tem para onde ir, não sei para onde que vai, mas o que ia guiando o povo? Uma coluna de fogo guiando o caminho. Então, Cristo é essa luz que guia o seu caminho, no caminho, o seu povo no caminho correto. Tá? Então, o salmista ele tem isso em mente, e a gente vai ter que manter isso em mente até o final da estrofe. Tá? E aí ele continua, jurei e confirmei o juramento. Então ele olha para essa palavra, ele olha para essa luz maravilhosa e ele fala, eu tenho que seguir isso. Eu tenho que agir de acordo com essa beleza, de acordo com essa preciosidade que é a luz que ilumina o nosso caminho, que é a palavra de Deus. Então ele jura, ele confirma o mesmo juramento que ele fez, de quê? Não, eu juro que eu vou achar bacana isso. Não, de guardar os teus retos juízos. Então, o salmista ele se compromete a sempre se guiar por essa luz que vai iluminar o caminho dele. Isso aí faz a gente lembrar da parábola da pérola preciosa, né, da pérola de grande valor. Lá em Mateus 13, 45 e 46, vai falar que o reino dos céus é semelhante a um cara que compra e negocia pérolas. Tá? Então, ele é um especialista em pérolas. E aí, ele procurando uma pérola bem importante, ele descobre uma pérola preciosíssima, a melhor do mundo, a que não tem igual. Ele volta para casa, vende tudo que ele tem
e compra aquela pérola. Assim é o reino dos céus, assim é a palavra do Senhor. Eu abandono toda e qualquer coisa, porque eu me comprometo com essa luz que ilumina o meu caminho. Mas é interessante ele fazer um juramento solene desse que não dá para cumprir. Né? Eu vou jurar que eu vou guardar os teus mandamentos. A gente consegue guardar os mandamentos de Deus? Não conseguimos. Né? Mas é interessante que ele faz esse compromisso inalcançável de obedecer a palavra de Deus com Deus, que pode cobrar isso dele, esse juramento. Né? Mas como Deus trata o cristão que está empenhado em servir a Deus, está empenhado em fazer a vontade de Deus. Lá em Malaquias 3,17, a gente está falando de bastante versículos diferentes hoje, fala o seguinte, Deus fala que para os cristãos, para o justo, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, apesar do filho não conseguir atingir todas as expectativas do pai, de ver o esforço, de ver o desenvolvimento na vida cristã do filho, Deus trata a gente com misericórdia. Ele sabe que nós somos falhos, nós somos fracos, nós erramos. Quando eu era adolescente, eu trabalhava de office boy para minha mãe. Minha mãe trabalhava numa loja, né, que é da qual ela era gerente, a loja da minha tia. E eu fazia serviço de banco para ela. Um belo dia ela falou assim, Caleb, segura aqui o atendimento, não deve aparecer ninguém agora no horário de almoço, que eu vou comprar alguma coisa para comer. Ela saiu e chegou um cliente. Aí eu falei, não, agora é minha vez de brilhar, né? Vou fazer uma venda aqui. Quem sabe até ganhar comissão, sei lá. Aí a mulher falou, gostei desse tecido, quanto que é? Eu falei, isso aqui é R$19,90. Ela, puxa, então eu quero 30 metros. Aí eu, pô, legal, fui lá medindo 30 metros e medindo. Demorou ela, eu vou dar uma voltinha e já volto. Ela pegou, saiu, nisso chegou minha mãe. Ela disse, olha mãe, a venda que eu fiz, olha que maravilha, eu achando que estava abafando. Ela, meu filho, isso aí não é R$19,90, isso é R$29,90 esse tecido. Um prejuízo de R$10 por metro. Aí eu falei assim, puxa, e agora, bicho? O certo qual que era? Você fez a venda? Então agora eu vou descontar do seu salário. Mas a minha mãe, por misericórdia, preferiu perder a cliente e ficar do lado do filho maluco, né? Que vende o negócio sem saber o preço. Mas Deus, é assim que Deus nos trata, com misericórdia. Sabendo da nossa incapacidade, dos nossos limitações e defeitos, que até mesmo em tentar guardar o mandamento a gente não consegue. Mas esse esforço que Deus coloca no nosso coração de perseguir a sua lei, ele é muito bem visto por Deus, afinal é o propósito da nossa salvação, é que nos aperfeiçoemos a cada dia. O texto vai seguindo, falando da utilidade dessa luz na nossa vida no dia a dia. Então ele fala, eu estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, ou seja, ele está na beira da morte. O salmista, que a gente não sabe a situação que ele estava passando, mas ele estava numa situação completamente sem saber o que fazer. E aqui também a palavra de Deus toca na nossa vida. Nós estamos em momentos de dificuldade, como que Deus vivifica a gente? Segundo a tua palavra. Então o salmista, ele não quer que o Deus vivifique ele de qualquer forma. Não, me dá um amparo, me dá um impulso, não. Me vivifique segundo a palavra de Deus. Então, para entender e praticar a Bíblia, nós precisamos exatamente desse avivamento, que é o que Deus coloca no coração através da palavra. Avivamento não é um sentimento, não é uma emoção, uma empolgação. Todas as vezes que o avivamento aconteceu na Bíblia, os reais avivamentos, né, na história da igreja, eles foram em consequência do povo buscar a palavra de Deus. Então, o verdadeiro avivamento é aquele que é em resposta ao que o próprio Deus falou que é vida, que é a sua palavra. Então, fora da palavra de Deus, não há vida, não há verdade, há só escuridão. Porque a palavra de Deus é essa luz que ilumina o nosso caminho para a vida. E o próximo versículo ele já vai falar da consequência dele saber que Deus vivifica. Ele fala, aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ou seja, não é um dever, um compromisso que o salmista não queria muito fazer, mas é o desejo do salmista. Ele fala dessa palavra de Deus, ele agradece, ele louva a Deus, ele rende graças, ações de graça, pelo trabalho que a palavra de Deus tem tido na vida dele. Ensina-me os teus juízos. Então aqui,
o salmista ele vai falar que a palavra de Deus a palavra de Deus que ele vive e que ele profere é exatamente esse sacrifício, essa oferenda de lábios, né? Oséias 14:2 vai falar: aceita, Senhor, o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Então, a palavra de Deus estar constantemente na nossa boca, sempre falando, nos ajuda, primeiro, a compreender e, segundo, a praticar essa palavra. Então, é importante que nós tenhamos sempre em mente, sempre meditando nessa palavra. Esse ezinho que está aí, ele pode significar duas coisas. Primeiro, ele pode significar adição, então eu estou somando. Aceita, Senhor, o quê? Aceita a oferenda dos meus lábios e, além disso, me ensina os teus caminhos. Ou ele pode ser uma ideia de consequência. Aceita a oferenda dos meus lábios e, em consequência disso, eu vou estar aprendendo os teus juízos. Então, nós falarmos, nós meditarmos, nós compartilharmos da palavra de Deus, nos ensina a própria palavra de Deus. Quando nós tentamos compreender um texto, né, quem nunca foi questionado aí fora, veio um amigo, uma amiga, chegou assim: poxa, você crê em Deus de verdade, então por que está escrito tal coisa em tal lugar? Aí você, puxa vida, e agora? Aí você vai lá e vai aprender aquele negócio, vai pesquisar, vai estudar para conseguir responder. Aprendeu da palavra de Deus por ter que compartilhar, por responder isso. Então essa é a ideia do salmista. Sempre a palavra de Deus ser uma oferenda nos nossos lábios, louvar a palavra de Deus para que nós possamos aprender melhor ela e possamos compartilhar de maneira que agrade a Deus. No versículo 109 ele volta nessa toada da dificuldade da vida. E dentro da dificuldade da vida, a luz de Deus, que é a palavra, que ilumina os nossos caminhos, é exatamente o que me livra do perigo. A minha vida está sempre em perigo. O salmista está passando por um momento difícil, mas ele não esquece da tua lei, da palavra de Deus, da Bíblia. E muitas vezes nós sofremos por muitas coisas, sofremos perseguição por causa do evangelho, sofremos perseguição por outras coisas, mas muitas vezes a gente sofre o próprio dano do que a gente fez. Então a gente pega, a gente comete algum pecado, faz alguma besteira na vida e sofre as consequências do que a gente fez. Aonde está o segredo para eu lidar com essa situação, com essa consequência? Na tua lei, que eu não posso esquecer nem nos momentos difíceis. Então, eu estou passando por uma fase muito complicada, cheia de coisa para fazer, não tenho tempo para ver a palavra de Deus. Aí você está caminhando exatamente no sentido contrário de resolver o problema. Está caminhando pro problema, que é não conhecer e se esquecer da palavra de Deus. Esse é o que o salmista fala. Quando eu estou em perigo, eu medito na palavra de Deus, porque é ali que está a nossa palavra. Até porque muitas vezes nós temos a ilusão, nós temos o mau entendimento de que nós somos abençoados à medida que a gente obedece a palavra de Deus. Porque a gente não estuda, a gente não leva isso em consideração. Mas a verdade é que nós não somos infiéis, mas Deus é fiel. Ele nos abençoa, nós obedecendo ou não. Tá? Então, a gente não é eu faço mais, então eu ganho mais, eu faço menos, eu ganho menos. Não. Deus nos leva a caminhar pelo seu caminho porque Ele é misericordioso conosco. Ele nos manter no caminho já faz parte da misericórdia de Deus. Então eu tenho que saber que mesmo nos meus problemas, Deus está no controle. Deus, através da sua palavra, corrige esse caminho. Nos leva a caminhar no caminho correto. E ele vai falar que os ímpios armam ciladas contra mim. Ou seja, muitos desses problemas que está no versículo 109, às vezes é cilada de Satanás. É o inimigo colocando problemas, tentações, colocando pressão na nossa vida, mas o salmista não se desvia dos preceitos de Deus. Ou seja, quando o inimigo coloca problemas para tentar nos derrubar, todo o propósito é nos afastar da palavra de Deus. Então, se você está sofrendo pressão, se lembre, é o inimigo tentando te tirar a mente da palavra de Deus, te colocar em distrações para que você não medite nessa palavra, para que você abandone a palavra de Deus. O salmista tem ciência disso. Eu tenho que manter no caminho, porque os meus problemas eles estão vindo para tentar me distrair, para tentar me tirar desse foco que é a luz iluminando o meu caminho.
para que eu me distraia e caia do caminho, desvie numa cruzadilha que não devia, né? E não siga a luz que é a palavra de Deus. Então, essa iluminação que Deus nos dá é o que os nossos problemas, as nossas tentações, as nossas dificuldades tentam nos distrair para que nós sigamos a nossa própria carne, o nosso próprio pecado. O salmista ele já está se precavendo disso também. E ele termina os 2 últimos versículos fazendo uma analogia com herança, né? Então, mesmo que tudo dê errado, mesmo que eu perca a minha vida, os teus testemunhos, Deus, eu recebi como herança, porque eles são a alegria do meu coração. Então, a gente volta para aquela ideia da pérola, né? Pérola preciosa, que é a herança. Eu posso perder tudo, eu posso vender tudo, posso perder todas as minhas coisas, mas eu não vou perder a palavra de Deus. A palavra de Deus é o meu legado perpétuo, meu legado para sempre. Ele que traz essa alegria no meu coração, né? A Bíblia fala que passarão os céus e a terra, porém as palavras da Bíblia não passarão, as palavras de Cristo não passarão, né? Em Mateus 24:35. Porque essa é a nossa herança, pode tirar tudo de nós, mas como no próprio Salmo 119 está escrito no versículo 57, o Senhor, Deus, é a minha herança, é a minha porção. Então, essa é a tranquilidade do salmista. Ele sabe que por mais que ele passe por problemas, por mais que o caminho seja difícil, essa luz que ilumina o seu caminho é a sua herança, é o seu legado perpétuo. E para esse legado, para essa luz, ele inclina o seu coração, ele se estende, ele se esforça para alcançar esse ideal que a Bíblia mostra, que é a palavra de Deus que muitas vezes nós não conseguimos cumprir. Mas esse inclinar do coração, na linguagem original, dá a ideia de você se despender a isso, você correr atrás disso, você se esforçar, você se esticar para alcançar esse conceito que a Bíblia vai trazer para o nosso coração. Então, inclina o coração para guardar os teus decretos, e aí, do mesmo jeito que a gente estudou no Salmo passado, ele usa 2 palavras para falar para sempre, para reforçar, né? Para sempre e até o fim. Poxa, mas para que 2 palavras, né? É poesia hebraica, a gente vai repetindo e fazendo paralelos para enfatizar, né? Para dar ênfase para o que a gente quer dizer, né? E essa palavrinha até o fim aí no hebraico, ela indica que há uma recompensa no final. Ela pode ser interpretada dessa forma. Então, a nossa herança, que é a vida com Cristo, que é a vida eterna com Deus, ela está no final desse caminho iluminado pela palavra de Deus. Então, o salmista vai caminhando, seguindo a luz que é a palavra de Deus que ilumina os seus caminhos, porque ele sabe que no final tem a recompensa que é a vida eterna com Deus e a liberdade do pecado. Então, a gente inclina o coração, nós nos dedicamos, nós estudamos, nos esforçamos, mas isso traz tranquilidade da mesma forma. Porque a gente sabe que quando a gente erra, é pelo nosso pecado, nossa responsabilidade, e quando nós caminhamos, quando nós perseveramos nessa luz, nessa palavra, é obra de Deus. Então é Deus que não nos deixa desviar do caminho. É Deus que nos mantém. A gente fala que isso é a perseverança que os santos têm na palavra de Deus. Mas nem isso é obra nossa, nem isso é vontade nossa. É responsabilidade nossa, mas não tá, a segurança disso acontecer não está nas nossas mãos. Porque Paulo vai falar em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua essa obra. E ele nos dá tanto o querer fazer isso, ele muda o nosso coração pecaminoso para um coração de carne, um coração submisso à palavra de Deus, para que nós queiramos praticar a santidade, desenvolver a santidade, e ele também faz o realizar. Então, a palavra de Deus é a luz do nosso caminho, mas no caminho conosco está o Senhor nos guiando pela mão e nos puxando o caminho à frente. Mais ou menos essa ideia. Que nós não, mesmo que nós possamos nos distrair com pecados, com problemas, Cristo nos pega, nos puxa, nos coloca no caminho de volta, nos carrega no colo se for preciso, ou até nos leva para que nós nos mantenhamos até o fim com o coração inclinado nos decretos de Deus. Então, essa é a ideia do salmista. Eu tenho uma luz preciosa demais a qual eu tenho que seguir.
E o que a gente faz com todo esse salmo, todos esses conceitos que o salmista nos ensina? Primeira coisa, nós devemos andar pela luz. É interessante que quem já caminhou por um lugar escuro e tinha só uma fileira de poste iluminando, né? Lá no interior isso acontece bastante. Eu tenho aqui um caminho iluminado e eu tenho um caminho que não é iluminado. Por qual que é o caminho? Exatamente pela palavra de Deus. Eu devo seguir a luz que a palavra de Deus nos dá. Isso quer dizer o quê? Seguir os conselhos de Deus, seguir os decretos de Deus, seguir as orientações de Deus na sua santa palavra. Sempre nos colocar submissos à palavra de Deus. Às vezes eu tenho até ideias bacanas, ideias muito revolucionárias, ideias legais, mas se isso aí não estiver de acordo com a palavra de Deus, ainda continua sendo a minha ideia. É um caminho sombrio. O caminho iluminado de verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Seja conselho, seja decreto, seja ordem. De qualquer forma, a palavra de Deus é que ilumina esse caminho. E nós devemos utilizar essa luz. Né? Utilizar a luz para caminhar. Então, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, corra para a palavra de Deus. Corra para a luz. Para que você saiba onde você está caminhando. Para que eu saiba definir qual que é o próximo passo que eu vou dar. Se eu estiver no escuro, eu não sei nem se eu posso dar mais um passo se eu estou na beira do abismo. E devemos confiar sempre nesses conselhos por momentos tenebrosos. Por mais que a nossa razão e as nossas ideias não combinem tanto com o que eu estou lendo. Isso aqui não deve dar certo, não. Não, eu devo confiar na luz, devo confiar na sabedoria infinita de Deus, que é o maravilhoso conselheiro, ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer em seguida. É a mesma coisa que chegasse alguém que soubesse o futuro, comprovadamente, a cara chega e fala assim, seguinte, se você for por aí, vai ter um acidente de carro, você vai morrer. Eu já acertei todas as minhas previsões. Vai tentar? Eu vou. Porque eu vou dar um jeito de me libertar na hora. Quer dizer, alguém que sabe o futuro deu uma dica e a gente não segue. Não é muito inteligente isso. Então nós devemos confiar naquele que é o todo-poderoso, onisciente, maravilhoso conselheiro, porque ele sabe os próximos passos. A gente não. Então confie nos conselhos do Senhor. E devemos confiar que é Deus quem nos persevera no seu caminho. Então tem muita gente que às vezes fica ansioso, puxa, eu estou tentando me esforçar, mas não estou conseguindo. Calma. Deus está fazendo tanto querer quanto realizar. Confie no Senhor, porque é Ele que persevera os santos. A ideia dos santos perseverarem até o final não é porque o Deus só vai escolher cara bom, Deus só vai escolher os melhores. Não, é porque quem mantém a gente no caminho é Deus. Ele que é o poderoso, onisciente, onipotente, que mantém o seu povo no caminho iluminado. Então confie no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e coloca suas forças nesse caminho em que o Senhor nos dá através da sua palavra.